Olá, estamos mais uma vez aqui no Ortop Academy, o seu podcast sobre saúde, qualidade de vida e muitas outras coisas. Hoje temos um convidado aqui muito especial, um psiquiatra, um amigo meu, que é o Otávio Ratanaka. Seja bem-vindo, Otávio. Muito obrigado, Laís, E aí, como é que você Pedro. tá? Tô bem, muito Tá obrigado. bem? Obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar aqui com vocês hoje. A gente está honrado também. Vamos aí puxar para o lado da psiquiatria a nossa conversa, mas também vamos linkar muito com o esporte, com saúde em geral e trazer aí para a galera um pouquinho sobre você, sobre o que a psiquiatria traz para nós hoje em dia e o que já trouxe, né, na história também. E aí, comece aí, Otávio Ratanaka. Eu não chamo ele de Otávio Ratanaka. É difícil chamar. É o apelido da faculdade. Quem não sabe, ele é da minha turma da faculdade, da minha panela, né? A gente andava todos os dias juntos. Perfeito, verdade. Então, apresente-se um pouco pra gente, conta aí um pouco da sua trajetória, como você está trabalhando hoje, como é que você trabalha, onde você trabalha, qual a sua especialização. Fala um pouquinho sobre você, voltado mais para a sua profissão. Perfeito. Bom, eu sou Otávio, sou psiquiatra, fiz formação tanto de medicina aqui na USP de Ribeirão, quanto de psiquiatria também na USP de Ribeirão. Uma vez que eu acabei minha formação, eu continuei trabalhando aqui em Ribeirão mesmo. Atualmente eu sou médico contratado da unidade de emergência, também trabalho no ambulatório de transtorno de personalidade aqui na USP, que é a grande especialização que eu continuei fazendo depois de psiquiatria. Então eu trabalho com transtorno de personalidade, fiz algumas especializações em uma terapia específica, que é a terapia dialética comportamental, que trabalha com transtorno de personalidade, e fiz as formações gerais para transtorno de personalidade narcisista e borderline, que são as que a gente tem disponíveis hoje em dia. Então, eu diria que essa seria o que eu mais consigo falar hoje em dia, que eu mais trabalho com isso, assim. E trabalho como psiquiatra também no consultório, aí como psiquiatra geral, e muitas vezes com transtorno de personalidade, por eu ser referência, né, na área hoje, as pessoas acabam me encaminhando esse tipo de transtorno. Tá. É bem complexo, né? Para todo mundo ficar na mesma página, o que você resumiria, assim, pra gente, a questão do transtorno de personalidade, com o que você mais trabalha, ali no HC mesmo, né? Como você falaria para um leigo, assim, pra gente começar na mesma página? Perfeito. Bom, E o borderline também. que acho que é isso, né? Assim, acho que o transtorno acaba sendo famoso pelo borderline e pelo narcisista, que são os dois mais conhecidos atualmente. Então, aí, TikTok, Instagram, todo mundo, música, né? Assim, de sertanejo agora. Mas o transtorno de personalidade, de forma geral, seria a forma como eu me relaciono comigo e como eu me relaciono com os meus pares, com as outras pessoas, né? Assim, a minha capacidade de direcionar a minha vida, a minha capacidade de ter uma noção, uma identidade estável, né? Mas também a minha capacidade de ter empatia pelos outros e intimidade. Se a gente dividisse nesses 4 aí, a gente consegue diferenciar os tipos de transtornos de personalidade. E esses 2 famosos, que são transtornos específicos aí, que acabam aparecendo muito mais na clínica, que a gente acaba mais tratando, que são transtornos que são baseados na desregulação emocional ou instabilidade emocional, que aí, no caso, assim, pacientes que têm uma dificuldade maior em lidar com algumas frustrações e que costumam ter reações explosivas, né, assim, emocionalmente instáveis na maioria das vezes, e por essas e por outras, acabam caindo no consultório mais cedo, né, com 15, 16, 17, 18 anos, o paciente acaba indo para o psiquiatra já. Então, normalmente, esse perfil de paciente é o perfil que eu acabo trabalhando. E você percebe uma crescente? A gente tá quase entrando no óbvio, precisa ser dito. E você percebe uma crescente? Acho que sim, acho que tem. Tem uma crescente de procura por psiquiatra de forma geral que acaba criando aqui um confundidor que hoje em dia já não é mais tão tabu tu ir no psiquiatra como foi há 30 anos atrás. Então, acho que tem uma crescente de procura de forma geral. De alguma forma, a gente tem percebido que as gerações mais recentes têm tido uma dificuldade maior com frustração do que as gerações antigas, assim. Então, a frustração, por menor que seja, ultimamente tem sido suficiente para causar alguns comportamentos disruptivos. Então, eu diria que sim. Acho que a gente tem visto pelo menos mais instabilidade emocional e mais baixa tolerância a frustrações na sociedade, assim, atualmente do que a gente veria antes, assim. Mas, de novo, tem muitos
falseadores aqui, principalmente o fato de não ter sido tão estudado antes e o fato de que ir no psiquiatra antes ainda era considerado algo muito mais complexo do que é hoje é muito mais popularizado. Preconceito também, Exatamente. né? Esse público tá mais jovem, assim, você acha? Muito jovem. Eu acho que é o público assim, mais jovem da psiquiatria também, mas de forma geral os psiquiatras têm encontrado muito público jovem. Eu acho que, de novo, no público mais velho, ir ao psiquiatra ainda é tabu. Mas pro público jovem é até moda, assim, né? Tu ir no psiquiatra, tu ir no terapeuta, hoje em dia é uma coisa meio tendência, né? Assim, então, acho que hoje em dia já eu vejo os horário jovens. da semana. Exatamente. Assim, já tá lá marcado. Exatamente. Vou aproveitar que a gente já tá nesse gancho. Eu já vou te fazer a nossa primeira pergunta do nosso quadro, do Óbvio Precisa Ser Dito, que é, você acredita que o treino físico regular, ele é essencial tanto quanto o remédio em certos quadros psiquiátricos? Legal, boa pergunta. Não é o que eu acredito, é o que tá na evidência, né? Sim, é verdade, né? Assim, então não é nem o que eu acredito. Eu também acredito nisso, mas porque eu estudei lá e é verdade, tá? Então, para alguns quadros específicos, para boa parte dos quadros psiquiátricos, o exercício físico é um aliado poderoso, tá? Então, você vai estudar, você vai ver que fazer exercício físico entra como uma das possibilidades de melhora do paciente. Mas tem alguns transtornos específicos que o exercício físico, ele se compara ao uso de medicação, por exemplo, e à psicoterapia, tá? No caso específico do transtorno de ansiedade, é um dos transtornos mais comuns, que a gente tem o exercício físico como um grande aliado, e no caso da ansiedade leve, equiparado até, assim, a uso de medicação, por exemplo, tá? O exercício físico que está sendo falado aqui é importante, eles descrevem nos estudos, então, na maioria das vezes, um exercício físico de intensidade moderada a intensa, tá? Então, isso é importante. Sim. Então, um exercício mais passivo ou mais lento nem sempre acontece. A hidroginástica lá da senhorinha não vai rolar. Tanto. Então, a gente até separou umas fotos de estudos, depois legal. o pessoal aqui da equipe pode projetar, mas é isso aí que você está falando. Mas aqui, né? uma pesquisa aí da Universidade da Austrália. Atividade física mais eficaz. Ele fala mais eficaz, mas eu acho que depois ele entra depois dentro do estudo e fala em alguns casos, tal, né? Porque depende muito do transtorno, né? Então, transtorno de personalidade, por exemplo, borderline, e tem uma evidência sólida de exercício físico, especificamente Muay Thai, por exemplo. Então, o Muay Thai tem uma evidência sólida no tratamento de borderline. Então, é uma coisa que a gente usa bastante. Lutas, de forma geral, jiu-jitsu, né? De forma geral, para borderline, é uma coisa que a gente indica muito para o paciente, assim. De novo, ajuda na regulação emocional também, tá? Então, de forma geral, obviamente, a gente tem vários transtornos psiquiátricos. Então, por exemplo, para esquizofrenia, fazer exercício físico é melhor que medicação? Não, com certeza não vai ser, isso é fato. Mas como aliado, já que muitas medicações de esquizofrenia ganham peso, é muito importante. Então, para alguns transtornos, ele se equipara. Para borderline, ele provavelmente ganha. Então, é mais importante exercício físico do que medicação para borderline, provavelmente, tá? Mas aí, então, pensar no transtorno, principalmente, mas eu não conheço nenhum transtorno psiquiátrico que fazer exercício físico é pior. Então, se tu sempre puder colocar, e aí, de novo, sempre puder colocar o de alta intensidade, né? Aqui é um estudo... Uma revisão sistemática. Uma revisão sistemática recente dos últimos 5 anos aí, que eu pesquisei lá no PubMed, e eu encontrei isso daí falando a favor, só reafirmando e trazendo aqui pro pessoal as comprovações do que você está falando aqui com a gente, né? Sim. Mas é um estudo que juntou aí bastante, se eu não me engano, é de 2021, um estudo aí sistemático, pegou várias pessoas e comparou, vários estudos e comparou, né? Fala aí. Mas só para melhora, só né? para ilustrar. Na saúde mental pelo esporte, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que cabe a pergunta do ao contrário, de transtornos de depressão em atletas de alta performance. Como isso manifesta e como diferenciar isso de uma fase ruim, eu que sou um atleta, ou se realmente isso é um transtorno, é uma depressão, é um borderline. Perfeito. Isso acho que é o mais complexo, assim, porque, assim, o atleta de alta performance, a cobrança é muito grande, né? Normalmente, eu acho que para você ser atleta de alta performance, tem um grande porém aqui, que pode treinar, pode fazer tudo o que você faz no seu dia, pode perder ainda assim, né? Então, o resultado costuma ser o maior marcador aqui. E alguém tem que perder, né? Afinal de contas, todo mundo treina, né? Então, assim, é um ambiente em que a gente tem um sofrimento mental considerável, tá? Então, a gente tem muitos transtornos psiquiátricos entre atletas de alta performance. É muito comum, tá? Então, apesar do exercício físico fazer bem, né? Assim, trabalhar com exercício físico aparentemente não é protetor, né? Então, é importante, né? Fazer exercício físico é uma coisa saudável, mas você trabalhar com isso, né?
aí não é protetor para a saúde mental, interessantemente. Mas aqui porque, assim como outras profissões de pressão de desempenho, né? Você é obrigado a ter o melhor desempenho, ter o melhor resultado. E se você não tem, você muitas vezes é julgado, né? Pensando num atleta de alta performance de esportes famosos, então, jogador de futebol, por exemplo, né? Sim. Então, tem vários casos, o pessoal fala, não, esse menino aqui é muito bom. Exatamente. Já falou do Hendrick, né? Exatamente. Ou outros exemplos aí de jovens que... vamos ver, mas o pessoal sempre fala assim, mas vamos ver como que vai com o psicológico dele. Vai ter que ter alguém por trás para controlar esse menino. É sempre assim. Porque ele não vai dar conta. Quando ele vê cair aquele dinheiro toda a fama, ele não vai aguentar. Sim. E tem sempre esse papo no futebol, que é o mais comum que a gente vê, né? E que é o mais pressionado, talvez, né? Sim. Então, se o seu desempenho vai mal por algum motivo específico, seja lá qual é o suficiente para você ficar mal mesmo, assim. Então, a gente tem muito transtorno alimentar, né? Entre atletas também, não é incomum. Então, é uma população que sofre mais de transtornos psiquiátricos de forma geral. Tu diferenciar, né, assim, eu tô numa má fase, eu tô deprimido, é complexo. Acho que o Richarlison falou recentemente que ficou deprimido, né, assim, depois da Copa do Mundo, principalmente. Tinha ido bem na Copa e depois como não foi tão bem. É complexo, assim, de forma geral, vem em conjunto, né? Eu tenho uma fase ruim e aí... O próprio Paulo Musi teve também agora. Ele não é um atleta, mas ele tem o shape de atleta, né? E era alta performance também, né? Sim. De forma geral, a gente tem muito isso em uma fase que o atleta não vai bem, e aí... se os reforços, né, do ambiente são muito negativos, né, então, na maioria das vezes o ambiente, a mídia ou a gente mesmo vai inventar, né, foi isso, foi aquilo, e aí o atleta começa realmente a se julgar muito e pode entrar nos transtornos depressivos, assim, principalmente se ele já tem a genética, né, e aí tem outros fatores de risco que podem acontecer aí também, mas de forma geral, não é incomum o paciente ter transtorno depressivo, fazer tratamento, né, tem histórias recentes, o Alisson do São Paulo, que até comentou que ia tentar suicídio, né? Assim, depois de uma temporada. Um caso mais grave, né? Então, a gente tem bastante eventos, assim, entre atletas de alta performance, inclusive alguns ignorados que a gente não sabe, né? Assim, mas, de forma geral, é prevalente entre os atletas de alta performance. E são dois mundos, né? Ao mesmo tempo que você faz... E isso melhora, mas se você... É uma linha muito tênue entre a alta performance, né? E se você for pensar lá, tem uma curva em U, né? De uso de exercícios físicos, fizer 1h30 de exercício físico de alta intensidade, ou fizer 5 horas, já você não melhora a tua saúde mental, né? Então, a gente vê lá de 60 minutos, 45 a 60 minutos, sendo o ótimo para ajudar nos transtornos psiquiátricos, ansiedade, por exemplo. Um atleta de alta performance faz 4, 6 horas por dia, né? Então, aí já passou daquele... É um trabalho já, né? Já passou daquele... Eu gostaria de adicionar que é a mesma coisa para lesões ortopédicas. Se o cara passa muito também... Mas não adianta nada, ele vai lesionar. É isso. Quer correr meia maratona. Perfeito. E foi super polêmico quando nós falamos aqui que o corpo não foi feito para correr 42 quilômetros. Não foi então, mesmo. O corpo não é feito para treinar... A mente não é feita para treinar 6 horas por dia. Não é feita para receber esse tipo de cobrança. Eu desafio o pessoal que defende a meia maratona, eu acho legal, eu acho que é muito bacana, é uma coisa histórica, né? Quem sou eu para ir contra os gregos, né? Mas eu desafio vocês acharem um pé bonito nessas pessoas. Uma pessoa que corre meia maratona ou maratona, para pra tirar o sapato, vê se o pé dela é bonito. Tá tudo calejado. Se não me engano, o primeiro maratonista morreu, né? A história da Grécia, o cara correu os 42 quilômetros e morreu em seguida, ele né? Chega na porta, né? Ele chegou na porta e morreu, né? Morreu. Ele foi pra dar uma notícia de uma vitória de guerra, correu 42 quilômetros e morreu depois. É saudável? Não é saudável. Não é saudável, não tem como. Não tem como, mas hoje em dia a gente vai dando um jeito, Glamourizando, né? glamoriza, né? Tem lesão, tudo mais, é legal, a gente tem um esporte, dá pra fazer tem controle de danos, tudo mais. Mas tem lesão, Sim. E queria te perguntar também, uma coisa que eu vejo muito no consultório, o pessoal que tenta, vamos dizer assim, perder peso, melhorar algum tipo de própria lesão de tendinite, alguma coisa assim, a pessoa não consegue muito fazer exercício, às vezes não encaixa na rotina e tal. E tem muito essa nossa, essa pessoa não tem vontade. Você acha que, às vezes, a pessoa realmente é um bunda mole, não tem vontade, não se levanta logo da cadeira e faz alguma coisa? Ou a saúde mental dela, às vezes, ela pode necessitar de uma ajudinha na saúde mental até para começar a fazer um exercício e mudar a sua vida, a sua rotina, seu estilo de vida? Assim. Às vezes é importante a pessoa passar com um profissional ou
até fazer um acompanhamento por conta disso. É importante, assim, isso é muito comum essa pergunta, ouvirem também para o psiquiatra falando, não tenho vontade de fazer exercício físico, é comum. Então, assim, fazer exercício físico de forma rotineira, todos os dias, por exemplo, assim, não é algo automático, assim, não é algo que a gente nasce com vontade de fazer, isso não acontece. Então, obviamente, ter o autodirecionamento que cada um tem, isso é a personalidade de cada um, então, um vai querer fazer mais do que o outro, isso acontece, mas de forma geral, eu diria que o grande erro, e por isso que eu acho legal quando vai em algum profissional, terapeuta principalmente, o erro tá na organização para fazer o exercício físico, tá? Então, quando às vezes o paciente me procura para ter ajuda com relação a fazer rotina, não é incomum o paciente querer fazer mudanças muito complexas na rotina de uma vez, isso não dá certo, então, assim como fazer dieta, né? Então, eu vou fazer uma dieta, eu vou cortar tudo que eu como e vou mudar tudo, o paciente não consegue fazer. Sim. Ou quando o paciente associa algo aversivo a fazer o exercício físico, que para ele já é aversivo, tá? Então, é muito comum o exercício físico ser algo aversivo. Por quê? Porque tu faz força, porque tu se cansa, sua, tem que ir, voltar. Um evento e traumático, aí, assim, né? Já é ruim. Eu fazia educação física na escola. E aí o cara faz o quê, por exemplo? Ele faz assim, não é incomum, eu não consigo, sei lá, treinar. Eu, Otávio, por exemplo, adoro treinar. Eu sou apaixonado. Mas eu não consigo treinar de manhã. Não treino, não tenho o que fazer. Trocar o despertador 5h30 para eu treinar é muito ruim para mim. A gente trouxe uma foto sua treinando aqui. Boa. Pode colocar aí que a gente quer ver ele. Legal, treinando. Ele treina forte, viu? Eu gosto bastante, assim. Aí, ó, exatamente, eu no campeonato, que não era 6 horas da manhã, porque se fosse 6 horas da manhã eu não iria. Isso que é associar uma questão aversiva que eu não faço, e eu sempre oriento o paciente. Se eu não gosto de acordar cedo, eu não posso colocar treinar cedo. Eu já não gosto de acordar cedo. Qual a chance de eu colocar 2 coisas que eu não gosto e funcionar? Então, isso é muito importante. Às vezes a gente faz isso, né? A gente coloca, eu preciso treinar. Aí é muito comum. Eu vou treinar e vou começar a fazer dieta. Eu não quero fazer dieta e não quero treinar. Qual a chance de dar certo? Então, você está misturando 2 coisas ruins e tentando fazer umas mudanças muito grandes. Então, é tentar colocar coisas menos aversivas. Isso ajuda bastante, tá? Então, por exemplo, vou colocar uma atividade física, o que a gente conversa bastante no consultório, como eu falo que a atividade física ajuda muito nos transtornos de personalidade, não tô querendo que tu vá pro CrossFit, por exemplo, não é isso que eu quero. Mas, pô, tu fazer 30 minutos de caminhada, não dá? Não dá, é impossível. E 15? 15 dá? Porque o que eu quero eu não quero uma mudança heróica de vida, eu quero que a pessoa coloque alguma atividade. E aí que é criar hábito precisa ser aos poucos. Ninguém vai conseguir criar de uma vez. Estudar, aí tem todos os outros. Rezar, meditar, né? Hábitos que a gente vai ter, que de alguma forma a gente criou devagar, né? Mas aí quando é com exercício físico, fica parecendo que vai ser assim. Então, quando o paciente tem dificuldade, tem o autodirecionamento dele que pode ser ruim, mas muitas vezes é dificuldade de colocar as coisas na rotina porque está fazendo da forma errada. Daí terapia ajuda bastante, né? Tem terapeuta especializado nisso, inclusive, tá? Mas essa é a minha maior dica, assim, nunca misture uma coisa que você não gosta, que é exercício físico, com uma coisa que você não gosta também. Não vai dar certo, né? Como eu digo, eu gosto e não acordo cedo. Sim, uma coisa não exclui a outra, exatamente. Né? E já entrando aqui no nosso quadro Tem que ter coragem, que agora são perguntas mais polêmicas, aproveitar o gancho e perguntar para você, você acha que dificulta a prática do exercício físico na rotina das pessoas, na mudança do mindset ali, a cultura brasileira do barzinho, do happy hour depois do trabalho, a cervejinha? Dificulta. A grande verdade é que, porque daí você tem que ter uma prioridade muito grande que para quem está começando ou para quem tá querendo colocar isso como rotina, você não vai ter isso, né? Então, trocar uma coisa gostosa por uma coisa que você não acha gostosa. Exatamente. Na verdade mas você ainda não sabe que é. Não se relaciona bem. Então, isso dificulta muito, né? Assim, isso da rotina é ruim, e aí algumas pessoas colocam na hora do almoço, né? Quem tem essa possibilidade, ou coloca cedo, mas de novo, cedo às vezes é muito difícil também, então isso dificulta sim, né? A gente tem bastante jantar 7h30 da noite, tá? Isso é muito comum a gente ser convidado para jantar 7h30 da noite na psiquiatria, que eu nunca vou porque eu vou no treinar esse horário, no CrossFit esse horário, sempre esse horário. Então, eu nunca vou. Mas, assim, porque para mim treinar hoje, eu já prefiro ir treinar do que ir jantar, por exemplo. Então, isso é uma coisa que eu gosto, mas se não fosse, eu trocaria, né? Assim, a grande verdade é essa. Então, a gente tem muito isso. E acho que atrapalha, com certeza atrapalha, porque, de novo, a gente está falando aqui, eu prefiro, minha preferência é ir no happy hour, se essa é a hora mais gostosa do meu dia, como é que eu vou tirar isso para ir treinar, né? Vai ficar difícil. E eu queria
encaixar nisso e agora numa parte um pouco mais médica, sobre a questão dos outros médicos, como o olhar que eles têm sobre ainda o preconceito que tem da psiquiatria. Você acha que isso vem diminuindo, isso vem criando outras... Legal. A gente tem, assim, eu diria que principalmente de médicos ainda mais velhos, a gente tem mais isso, tá? Com os médicos mais jovens, eu tenho visto muitos médicos, alunos em formação e os médicos recém-formados procurando a psiquiatria. Muitos, na verdade, eu diria que o que mais acontece é o médico não procurar, ele começar um tratamento por conta própria, isso acontece muito. Se der errado, aí ele procura o psiquiatra para uma consultoria, né? Que é tipo, eu tenho um problema no meu caso aqui, isso acontece bastante, sabe? Os médicos aí, eu diria que são muito extremos, né? Tem um extremo que é extremamente adepto à medicação e gosta de usar várias às vezes, e tem um extremo que é extremamente contra a medicação e não quer usar nenhuma, sabe? Então, eles ou são muito aversos a psiquiatra ou são muito fãs de psicotrópicos, assim. Mas eu diria que eles são ainda menos aderentes do que os outros. Isso é verdade, assim. A gente vê menos médicos procurando psiquiatras do que a população não médica, sabe? Mas acredito que é porque eles têm algum conhecimento médico, faz eles se medicarem. Então, eles costumam ir quando tá dando errado, tá? Na maioria das vezes é assim. Isso é um tanto perigoso. Exatamente. Assim, um tanto quanto perigoso. Você já pegou algum caso de atleta, assim? Alguma pessoa que mesmo... Eu considero todo mundo atleta. Tá? Sim. Amador, assim, a pessoa que tá indo treinando todo dia é um atleta amador. Sim. Eu trato na ortopedia como se fosse um atleta, né? Claro que o alta performance às vezes exige alguma coisa diferente. Mas você já medicou, você já viu o cara, você tá precisando tomar uma medicação para conseguir seguir sua rotina de esporte aqui, você tá entrando em um tipo de doença psiquiátrica aí, ou uma depressão, um burnout, alguma coisa do tipo, você já tratou um atleta nesse sentido? Já. Tem 3 atletas que eu trato, assim, né? Um deles é um atleta da seleção. Que você trata atualmente. Isso, são pacientes meus. Um atleta da seleção, não vou falar o nome aí, mas Sim. Uma seleção. Tem um atleta de jiu-jitsu que mora nos Estados Unidos também, e um atleta de futebol aqui no Brasil de base, tá? São 3 atletas, os 3 tomam medicação. Tá? Os 3 me procuraram por motivos muito parecidos, que na maioria das vezes, para o atleta especificamente, ou vai ser sintoma depressivo ou ansioso, tá? Mas os 3 me procuraram por sintoma ansioso, né? Então, uma dificuldade extrema de conseguir performar durante um campeonato, por exemplo. Então, era um atleta que tinha uma performance espetacular em treino ou em classificatórias, mas quando chegava no campeonato, daí o atleta ia muito mal. Assim. O famoso deu branco, exatamente, né? Exatamente. E todos eles tiveram uma resposta fantástica com medicação. Todos eles têm as medicações de forma geral eles são tiveram aprovadas. Um preconceito no começo quanto à medicação, uma resistência? Tiveram. Assim. Um deles especificamente tem uma história interessante porque ele hoje é atleta de jiu-jitsu, mas ele era atleta de futebol. Ele foi contratado por um time italiano na época e foi pra lá e não conseguiu jogar bola porque tinha crise de pânico. E foi embora, voltou pro Brasil e largou o esporte por causa disso. Hoje ele não é mais atleta de futebol por isso, mas porque na época ele achava que era um absurdo ele tomar medicação e porque se falava muito que não fazia sentido tomar medicação. Então ele voltou, né, assim, mas ele achava que não tinha jeito e hoje ele toma medicação e ele é atleta de jiu-jitsu profissional, daí ele segue a vida dele. Então, e entrando ainda nas partes polêmicas, né, desse tipo de profissional, de pessoas, no geral, da nossa sociedade, que acredita tratar problemas psiquiátricos apenas com psicoterapia, que a gente sabe que é importante, sempre em conjunto com o psiquiatra, mas tratar só com conversa ou tratar de forma espiritual. Então, assim, né? Leva na benzedeira, que antigamente fazia, leva no padre, leva no centro espírita, isso aí é encosto, não sei o quê, né? Enfim. Como você justificaria para essas pessoas o uso da medicação? O que você fala para elas? Olha, tudo bem, pode fazer isso, você acredita, tal, mas eu sei que precisa da medicação por conta disso, disso e disso. Perfeito. O que você diria? Isso é, acho que é a dificuldade mais comum, porque para transtorno psiquiátrico não é incomum a pessoa acreditar, principalmente o paciente ansioso tem essa crença de que faltou força de vontade dele ali para ter resolvido os problemas dele ali. Se ele tivesse tido força de vontade, estaria melhor. Os familiares também acham isso. Eu, quando conto isso para o paciente, eu falo assim, que o grande erro do transtorno psiquiátrico é que não nasce nenhum chifre na cabeça quando tu tem. Se nascesse, todo mundo tomava remédio, tá? Te garanto. Por quê? Porque não é visual. Por que não é visual? Porque o órgão afetado está dentro da cabeça e você não vê nenhuma lesão, diferente de uma fratura exposta, que tu vê o osso para fora, você sabe, tem uma coisa errada aqui, né? A cabeça a gente não vê
o que é que está de errado. Por quê? Porque está dentro do osso e porque é microscópico. Mas tem alteração. Então, se o paciente falece e está com um transtorno psiquiátrico, que você olha no microscópio, o cérebro dele tem alteração ali. Então, o cérebro do paciente não está normal. Não é a questão que o paciente pode simplesmente mudar. Não, agora eu vou ser diferente. Não, porque o órgão está afetado por um transtorno, assim como qualquer outro, né? Então, eu sempre explico também que se eu pegasse um paciente diabético, por exemplo, que está sem insulina e falasse para ele, resolve aí, produz tua insulina aí, cara. Tá de sacanagem comigo? É a mesma coisa. Então, o paciente está tendo uma dificuldade. Na maioria das vezes, hoje a gente sabe quais fatores são esses, né? Tem fatores neurotróficos que fazem o paciente produzir dendrito, por exemplo. Certo. Então, os neurônios do paciente ficam com menos dendrito, o paciente tem circuito... Dendrito é uma parte do neurônio, viu, gente? Só para vocês saberem, né? O nosso cérebro tem dendritos, né? São células, né? Sim. E nesse caso específico, o paciente estaria com uma má formação. Seria um termo mais chulo para eu falar. A medicação mexe com a estrutura do sistema nervoso central do paciente, de forma que o paciente volte a produzir, por exemplo, as substâncias que ele precisa para conseguir voltar a funcionar da forma corretamente. Então, assim como o diabético precisa tomar insulina, muitas vezes o paciente psiquiátrico vai precisar tomar a medicação dele. Isso, para alguns transtornos, assim, é indispensável. Então, esquizofrenia e bipolar não tem discussão, tem que tomar. Não tem mistério. Para ansiedade leve e depressão leve, exercício físico e psicoterapia parecem ser tão eficazes quanto. Para grave, não é tão eficaz, não. Daí precisa tomar medicação também. Para aquela pessoa que nem levanta, congelada. Exatamente. Então, o paciente que tentou, por exemplo, se matar, não tem o que fazer. Na maioria das vezes vai ter que tomar medicação. Tá? Então, isso é importante porque a gente tem essa ideia de que é força de vontade, assim, é tanta falta de força de vontade quanto alguém que quebrou a perna e não está conseguindo andar. Muito bom. E os mais famosos desses hormônios aí é a serotonina, né? Que as medicações que a gente mais conhece. Aí, tipo, a pessoa está com falta de hormônio na cabeça. A serotonina. Então, a gente, de forma geral, assim, na maioria das vezes, a gente acaba usando medicações que mexem, né, com esses neurotransmissores, né? A serotonina, a dopamina, a noradrenalina. É que o pessoal mais ouve falar, né? E a acetilcolina, sim. O mais comumente, assim, o paciente vai ouvir, tô com pouca serotonina ou pouca dopamina, por isso que tô sentindo. Não é bem falta, então isso é importante. O paciente, então, não precisa. Muitos médicos acabam dosando serotonina e falam tá deprimido porque tá baixo. Não tem nenhuma evidência. Existe uma tem uma dosagem. Medida, mas isso não tem evidência nenhuma de que diagnostica depressão, até porque não é por falta de serotonina, tá? O aumento de serotonina realmente é um dos responsáveis pelo tratamento, mas isso é indireto. Na verdade, o aumento de serotonina aumenta uma outra molécula, que aumenta uma outra molécula, e aí essa outra molécula que estava em falta é que é importante, tá? Então, porque muitas vezes, de novo, né, alguns médicos acabam pedindo dosagem de serotonina e falam, vi aqui que tá baixo, por isso que tu tá triste. Não, isso não tem evidência, assim, né? Certo. E é igual, ao meu ver, assim, tipo diabetes. Você pode ter a falta de insulina ou a falta de receptor também, né? Não é só um fator não é tão simples assim. Tão simples de vai medicar e tá tudo certo. Perfeito. Vai estar lá, né? Sim. Realmente é uma questão. E eu queria trazer também pra gente conversar um pouco sobre, saindo um pouco do esporte, mais da rede social, desse aumento que a gente percebe desses casos. Essa semana teve um caso de um exposed, né? De uma menina que estava num tipo de rede social e que ela teve toda a questão do bullying associada ao ponto de tentar o suicídio, praticar. E o que você teria, assim, para nós, Otávio, de esse uso, essa quantidade de uso, se tem uma quantidade, 2 horas por dia, 1 hora por dia já tá bom. Vocês devem ouvir essa pergunta todo dia, hein? A gente fala disso muito, assim, e discute muito isso na psiquiatria também. E, assim, não tem nenhuma dose segura, então acho que isso... Porque, como a rede social é algo muito recente, a gente não tem estudos de segurança com rede social, então a gente não consegue descrever qual que é a segurança, a gente sabe dos riscos. Eu diria para vocês que a rede social é um potencializador de problemas que a gente já tinha normalmente, né? Então, por exemplo, o bullying já existia, mas a rede social potencializa isso, né? Sim. E coloca o bullying como algo muito mais fácil de ser perpetrado, né? Globaliza o bullying, né? Então, antes eu podia ser sacaneado por alguém da minha sala, hoje eu posso ser sacaneado pelo Brasil inteiro, né? Se viralizar um vídeo meu, né? Sacaneado em inglês. Exatamente. Exato. Viraliza um vídeo seu, Exatamente. você é conhecido no mundo todo, Sim. se precisar, né? Assim, então, de alguma forma...
ele potencializa problemas que a gente já tinha antes, sabe? A gente tem, assim, muitos marcadores de pioras de ansiedade, pioras de estresse associados à invenção do smartphone, tá? Então, isso é verdade. A invenção do smartphone parece ter sido associada a pioras aí nos nossos marcadores. A pandemia também é outro grande marcador de piora também dos sintomas psiquiátricos de forma geral. E agora a gente tem, assim, de novo, assim, a disponibilidade das redes sociais, né? Eu acho que quase todos os dias algum pai me pergunta lá no consultório, e aí, eu proíbo, não proíbo, o que eu faço? Não temos nenhum gabarito, porque se tu proíbe, a criança também não tem interação com ninguém, daí também ela vira alvo também, sabe? Se tu deixa liberto, ela vira alvo, né? Então, o uso com segurança aqui, ele é complexo o número de horas. Eu sempre falo que os pais têm que ter acesso completo, pelo menos durante aí a primeira fase da adolescência, pelo risco de exposições graves, né? Assim, apesar disso, acho que recentemente eu assisti essa série Adolescência, eles usaram muitos codinomes ali, né? Pra você não perceber que tá tendo uma sacanagem. Então, lá na adolescência tinha isso, né? O adulto não sabia que a criança sofria bullying porque parecia uma coisa boa que estava sendo ditada ali. Então, existem subterfúgios aí que aparecem pra gente conseguir escapar dessa fiscalização. Mas eu diria que não pode ficar Deus dará. Então, então pode usar, afinal de contas todo mundo usa. Não, se deixar assim, na maioria das vezes, as coisas saem do controle. Assim, até por exposição, principalmente exposição do corpo, né? Exposições mais graves que colocam a pessoa em risco à vida, né? Então, é isso, assim, mas não temos o gabarito, né? Queria eu que tivesse, né? Seria bom, né? Ia ser Exatamente. Sim, a gente já poderia trazer rapidinho. Exatamente. Falar 1 hora por dia, pode ficar. Então já pode ficar e já tá tudo certo, não né? tem como. Sim. Realmente é uma questão muito peculiar, assim, Sim. né? E a gente percebe muito, assim, que tem esses casos. Essa série veio muito a calhar, assim. Ela me incomodou, eu fiquei muito incomodada. Foi isso, assim, né? Falando disso, né? E falando da exposição, né? Do risco, enfim, e das consequências também, assim, de tu não saber o que é que tá se passando na vida de pessoas. Porque parecia que ele era um rapaz, assim, tranquilo. Os pais tinham problemas normais, estava tudo certo. Mas no fundo não era isso, né? Sim. Isso é muito diferente, muito... Vou ter que assistir agora. Você não assistiu, né? Vale a pena. São só 4 episódios, é bem legal mesmo. Vale a pena. É muito bom. Bom, a gente já pode entrar no próximo, ou você quer fazer mais uma pergunta polêmica pra ele? Eu acho que a gente já pode ir pra pergunta do pessoal, que é a pergunta dos nossos convidados lá do Instagram. Ah, sim, vamos abrir aqui. A galera fez umas a gente postou ontem aqui no Instagram, e aí teve uma galerinha que fez umas perguntas pra você aqui, e acho que algumas a gente até já, de certa forma, respondeu, né? Sim. Deixa eu ver aqui. O nosso amigo Matheus Palma. Você pegou aí. Não sei se você conhece ele. Conheço de nome. A gente vai citar os nomes só aqui de nome. pra turma. De nome eu conheço esse aí. Esse nosso amigo, ele perguntou qual o impacto dos anabolizantes na saúde mental. Perfeito. É uma pergunta meio específica, né? Mas... É específica, mas eu vou falar para vocês, assim, para Ribeirão Preto, essa pergunta talvez seja uma das perguntas mais importantes que poderia ser feita. Olha Jura? Só. Por quê? Porque Ribeirão Preto é uma população anabolizada, infelizmente. Jura? O pessoal usa em segredo, suco? Não é em segredo, cara, assim. Já Ribeirão não é Preto mais é uma nem população... segredo. Eu acho que isso é uma coisa das que mais me surpreende na população, assim, específico. Não sei se em toda a cidade, tá? Assim como eu trabalho aqui, o meu viés vai ser sempre aqui, tá? Tua mas amostra, eu né? tenho, assim, um número considerável de pacientes que tá em uso de anabolizante. E, assim, o que me preocupa não é aquela pessoa que vem, que você sabe que usou anabolizante para fim estético, que procurou para que queria usar bomba. Isso é típico, né? Assim, isso sempre teve, tá? Na verdade, não é isso. O que chega muito são pessoas de meia idade que o endócrino passou anabolizante e nem avisou que era, tá? Então, acho que esse é o público que mais chega. Caramba! Então, isso tem acontecido muito. Então, o endócrino passa uma reposição hormonal e o paciente não sabe que está tomando anabolizante. Então, o paciente chega muito comumente no meu consultório e aí a pergunta dele é, dá sintoma psiquiátrico? Dá. Pouco? Não. Muito sintoma psiquiátrico. Sim. Tá? Então, muito. Dá uma alteração muito grande. O nosso sistema nervoso central, a saúde mental, é totalmente dependente do nosso ciclo hormonal. Tá? De forma que, por exemplo, não é à toa que existe TPM. TPM, inclusive, vira até um transtorno psiquiátrico em algumas mulheres. Tamanha irritabilidade, a disforia pré-menstrual, tamanha irritabilidade, choro fácil, muda. A personalidade das pessoas muda ali na TPM. Não é à toa, né? Porque você tem uma variação hormonal que causa sintomas psiquiátricos.
Então, a menopausa causa sintomas psiquiátricos consideráveis, a andropausa causa sintomas psiquiátricos, depressão, ansiedade, psicose, a gestação causa, né, porque tem variação hormonal. Então, não vai ser um hormônio exógeno que não vai causar. Então, a gente tem muito sintoma psiquiátrico e é muito comum me procurarem no consultório. É um público muito específico, assim, mulher de meia idade, tá? 40 anos normalmente, que tá querendo emagrecer, não foi querendo emagrecer, mas que vem para mim com muito sintoma psiquiátrico, irritabilidade, falta de atenção, falta de paciência com todo mundo. E é uma pessoa que nunca procurou psiquiatra antes, então isso não é comum, tá? 40 anos, eu sempre penso, pô, mas não tá na idade de ter menopausa, que aí começa a ter sintoma psiquiátrico. Aí eu vou investigando, tem alguma coisa que mudou? Ultimamente já estou há 3 meses tomando manipulado. Aí no manipulado não tá testosterona e clomifeno, por exemplo. Usando anabolizante. Manipulou, acha que não é, e não né? sabe, assim, sabe? Ele não tá no manipulado, vai ser injetável, mas vai ter algum análogo de testosterona e clomifeno, por exemplo. Assim, vai ter o paciente vai usar um anabolizante, muitas vezes ela não sabe, algumas vezes ela sabe, mas não sabia do impacto que teria para a saúde mental. A gente tem outros pacientes que usaram o anabolizante por muito tempo e que têm sintomas depressivos quando tiram. Isso é muito comum acontecer. Não consegue trabalhar, né? Então, tem um paciente específico. Uma das defesas de quem faz uso de anabolizante constante, né? Até na idade que não precisa ser reposto, né? Às vezes a pessoa é normal e usa para ter alta performance no dia a dia. É isso. Então, assim, a pessoa acorda mais disposto. É isso. Não atrapalha meu sono, só me deixa melhor. Então, eu sou melhor no trabalho, eu sou melhor no esporte, eu sou melhor na cama, eu sou melhor... eu sou um super-homem, super soldado. É isso. Né? Eu sou do super soldado. É isso. E aí a pessoa... Chega uma hora que às vezes ela tem um colateral, alguma coisa e tira, né? E aí apresenta sintoma depressivo, já atendi um paciente muito grave, assim, com isso. Então, assim, eu diria que a nossa população, o uso de anabolizante é muito naturalizado aqui nessa cidade, assim, me assusta muito. E, por consequência, eu acabo pegando muito paciente que teve efeito psiquiátrico do uso de anabolizante. E é uma coisa que não se fala assim não, mesmo. Acho que é muito curioso, é de muito, novo. ninguém... Muito curioso, assim. Mas tem chegado muito, né? Assim, me surpreende sempre que me surpreende, porque normalmente é uma pessoa que não é o perfil de usuário de anabolizante. Eu acho que mas na maioria das vezes é uma pessoa, de novo, mulher de meia idade, tem filho, na maioria das vezes, estava querendo um tratamento para emagrecer e sai usando algum esteroide anabolizante, assim, sabe? Então, muito comum isso acontecer e tem sintoma psiquiátrico. Então, piora a irritabilidade, algumas ficam ansiosas, aí tem diversos outros sintomas que podem dar. Então, respondendo a pergunta do Matheus, tem muito sintoma psiquiátrico, então tem que tomar muito cuidado no uso. Não é um uso que é simplesmente para estética, o paciente normalmente vai experimentar outros efeitos, assim, consideráveis aí. E a prescrição é relativamente fácil, né? Fácil. Tem sido fácil, né? Só manipula fácil, consegue fácil do exterior, do Paraguai e tal. Sim. Não precisa nem de prescrição médica, nem exame, nada. Né? Tem sido fácil, assim, né? O pessoal usa e passa embaixo da mesa e pronto. Não tem como fugir. Sim. E o jeito de prevenir isso aí é conscientizar, aí que a gente está fazendo aqui. Né? Sim. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do Pedro Paulo. Conhecido como meu irmão. Ele pergunta aqui, estamos mais ansiosos. Acho que cai um pouco no que a gente já falou também. Estamos mais ansiosos porque queremos performar. Até nos momentos dos nossos hobbies e atividades de lazer. Quer dizer, momento que era pra gente dar uma esparecida. Às vezes um esporte, um jogo, beach tênis. Aí você quer performar lá. Legal. Beleza, vamos lá. E aí, você acha que isso tá gerando... Em vez de desestressar a pessoa, ela... Estressa mais, né? Bom, assim, vou responder ele de um jeito muito prático, assim. Não sei se todos, mas Pedro Paulo deve ser assim. Falando isso aí, né? Por que eu quero dizer? Isso é um sintoma comum de gente ansiosa. Então, pessoa ansiosa, especificamente, não sabe se divertir. Certo. Sabe performar. Vai jogar uma sinuca, tem que ganhar. Tem que ganhar. Então, se cobra muito, mesmo nos hobbies, né? Assim, tem uma paciente minha que fala que o namorado dela fala pra ela assim, não sabe fazer nada na Nice, né? Tudo seu tem que ser desse jeito, né? Ser meio compulsivo, que a gente fala, né? Então, isso é muito comum entre paciente ansioso. Porque quem não liga, né? Assim, né? Por exemplo, eu sou ansioso, eu vou no CrossFit, eu não levo uma brincadeira, né? Assim, mas tem a galera que vai lá... Nós também. Então, exatamente. A gente começou um jiu-jitsu e foi assim, não, mas a gente vai
começar pra bonde pegar uma dos faixa ansiosos. preta, tá bom? Isso é coisa Por comum. quê? A preta tá logo ali. Então não consegue se divertir muito sem ter alguma exigência de desempenho. Isso fala mais, então assim, não acho que isso é uma questão global, mas isso é muito comum em quem sofre de ansiedade. Então quem está sofrendo de ansiedade muito comumente se cobra desempenho, né, assim, até em situações que teoricamente não precisaria, mas não comumente escolhe situações para descansar que precisam de desempenho. Tá? Então não é incomum isso acontecer. Então o hobby da pessoa ser algo que exige desempenho. Daí tem os mais simples, né? Fazer exercício físico, até os mais complexos, que é aprender língua nova. Então a pessoa vai criando hobbies que, na verdade, não são muito hobbies. São mais um lugar para competir ou para se cobrar. Sim. Tá? Entende? Sim. Então é mais ou menos isso. Não assim, descansar a mente nem Exatamente. naquele minuto ali. Não consegue. Exatamente. Então, tem Pedro que Paulo, fazer. melhor tu começar a se tratar. O cara vai fazer Realmente. um reminho lá, Reminho lá no CrossFit, já tem que ser o primeiro. Tem que ser o primeiro do remo, né? Exatamente. Aqui é a pergunta da enfermeira Bá também, mas essa eu acho que a gente também respondeu, a gente pode fazer uma breve... falar brevemente, qual o papel da psiquiatria no esporte. Ela fez uma pergunta bem genérica, assim, a enfermeira Bá lá de Vinolândia, um abraço. A enfermeira mais famosa do Brasil. Tem papel, né? Acho que muitas vezes é ignorado, mas acho que ultimamente tem sido muito pouco. Acho que a gente está vendo um crescimento considerável de saúde mental, assim, e preocupação de saúde mental de esportes normais, mas alta performance, principalmente. Sim. A gente tem visto um crescimento considerável, né? Acho que eu gosto bastante de ficar vendo esses documentários de esporte aí. Então, eu vi um de futebol americano recentemente, o cara tem sessão com terapeuta, assim, todo dia lá, né? Então, todo dia o cara vai no treino, fala com o terapeuta vai para os jogos dele, inclusive, né? Então, isso é muito legal. É levado muito a sério. Acho que outros casos, jogadores no futebol, o futebol é um lugar um pouquinho mais inóspito para a saúde mental, mas pelo perfil, né? A gente tem um perfil ainda muito específico, mas apesar disso, ainda já tem visto relatos de pessoas, né, jogadores que procuraram ajuda e que se beneficiaram, isso tem fortalecido, assim. Então, eu diria que hoje em dia, a saúde mental anda junto com o atleta. Então, uma história famosa, o Dibu Martínez, né, o goleiro argentino aí, que foi para a Copa, ele também falou que só foi depois que ele começou a se tratar da cabeça, né? Assim, então, isso é muito importante, assim. Mas eu acho que hoje em dia eu sinto que tem muito espaço, assim. Eu tô muito feliz com o espaço que a saúde mental tem ganhado, assim, sabe? Diria que tem ocupado, assim... O médico que entra no campo lá pra jogar o sprayzinho, o ortopedista, do lado tá o psiquiatra. Psiquiatra, você tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá, entra no campo lá, você tá bem? Então vambora. A saúde mental tem espaço. Eu fui até convidado pra vir aqui, pô, tá vendo? Quer dizer que tem... Claro, tem muito espaço, né? É um dos principais pilares, não tem jeito, né? Não tem jeito. Porque a gente quer trazer não só a ortopedia, o nome calhou, mas é a saúde do esporte, a saúde mental, todo tipo de saúde, inclusive a mental, né? E agora, a gente queria caminhar para o nosso final, e nós queríamos que você tirasse seu jaleco, tirasse seu strap da mão, tira sua bermudinha e responde pra gente, você humano. Tá. Quem é o Otávio se tirar o esporte, se tirar o quadro baseado no conto de Machado de Assis, né? Que o cara é um soldadinho lá, né? É um alferes. Alferes. E aí um dia ele tá sozinho lá, ele tira a roupa do alferes e não vê nada no espelho. Ele bota a roupa do alferes e ele enxerga. Então, tipo assim, tem pessoas que são a profissão. Agora, tira a profissão de você. O que sobra? Quem é você? Graças a Deus, não sou minha profissão. Sou, definitivamente. Eu adoro o que eu faço, mas eu adoro não estar fazendo também, assim. Então, eu faço outras coisas. Cara, o Otávio Pessoa, assim, quem me conhece, basicamente quem tá aqui também, assim. Uma pessoa completamente besta, assim. As pessoas mais bestas que vocês vão conhecer, então, que consome conteúdo besta de forma geral, né? Desde acidente de moto até filme alta cultura, filme de alta cultura, mas assim, eu de forma geral, eu sou uma pessoa que me divirto fazendo esporte, então acho que é por isso a gente tá conversando disso aqui. Eu gosto muito de fazer esporte me ajuda muito, assim, até a me desligar um pouco do meu trabalho, do que é que eu
trabalhei durante o dia, então eu, na maioria das vezes, vou fazer esporte ou vou estar com as pessoas que eu gosto, assim, sabe? Então, quando eu não tô trabalhando, daí eu tô com amigo, tô com namorada, tô jantando fora. Tá com aqueles 2 bichos, cadê meus os 2 bichos? Cadê Luiz? É, esse aí, ó! É isso aqui, assim, a minha vibe é essa, assim, passar o dia com eles. Então, assim, eu faço muitas outras coisas e aí eu me desligo completamente de ser psiquiatra mesmo e vou ser pai dos dois aí. Já cresceu um pouco essa tá grande, isso aí tá grande já. Aquela ali chegou no peso ideal. Mas é isso que eu faço normalmente, assim. Então, eu sou uma pessoa que vive a vida mais comum que vocês podem imaginar, assim. Passear com o cachorro, dormir, comer, fazer exercício, sair com os amigos, é isso que eu faço, assim, principalmente, viu? Sim. Fala um pouco da sua família de origem, assim, a raiz. Otávio, antes de Ribeirão Preto. Conta a sua trajetória até aqui um pouquinho. Legal. Bom, minha família não é de médico, né? Assim, apesar de muito comumente isso acontecer. Então, na verdade, meus pais são... Meu pai é caminhoneiro, minha mãe era costureira, né? Assim, os dois hoje abriram um negócio aí de fazer silk de roupa, né? Então, hoje eles fazem isso da vida. E eu nasci lá, um monte de irmão, né? Assim, 3 irmãos, uma cidade muito pequena. Eu sou de Coimbra, Minas Gerais, então 6 mil habitantes. Do lado de Viçosa. Lado de Viçosa, Minas Gerais. Foi onde eu estudei, né? Assim, fiz meu ensino fundamental, né? Depois eu estudei em Viçosa, no ensino médio. E a partir daí que eu realmente fui prestar vestibular, tudo mais, assim, sabe? Mas sou de uma família bem humilde. Sempre fez esporte, tudo. Então, assim, isso é... As pessoas me perguntam assim, mas não. Então, isso é... Esporte é uma coisa... Por isso que eu sou defensor do CrossFit aí, todo mundo fala. Porque eu era muito ruim no esporte. Sempre fui muito ruim. Sempre fui meio mole. Na faculdade você tentou alguns, né? Polo aquático, beisebol. Péssimo em todos. Fui péssimo em todos. É porque não tinha CrossFit. Não tinha CrossFit, péssimo em todos. Sempre fui desistir de tudo, sabe? Assim, uma resistência baixa a me frustrar. Na musculação até me achei, assim, gostava bastante. Foi onde eu comecei a gostar de fazer esporte, assim. Aí eu já estava na graduação, né? Então, antes não tinha nada. Mas fui gostar de esporte mesmo, do jeito que eu gosto hoje, fazendo CrossFit. Até então, eu já era residente de psiquiatria, tá no 3º ano. Então, tem 6 anos, né? Assim, 5 anos aí. Isso é muito legal, porque tem uma demonização ali do CrossFit, não sei o quê. Mas isso é muito legal, Mas porque... muda, assim, então isso pra mim acho que é a maior loucura, porque eu não era um fã de esporte, nunca fui, de competir muito menos, era cagão, nunca ia, nunca gostei, tá? Nunca gostei de nada disso. E de alguma forma o CrossFit transformou minha cabeça, assim, né? Então, hoje em dia, eu sou, gosto mesmo. Você não praticava, mas você tinha sempre uma veia de esporte. Assim, você era um torcedor ferrenho do São Paulo Futebol Clube, da seleção brasileira, por mais que não esteja tanto ali, infelizmente, né? essas coisas eu ainda sou. Eu sou apaixonado, sempre fui muito apaixonado por assistir, eu sou até hoje. Você tem time até de beisebol, você gosta, né? O Red Sox. Futebol americano, os Eagles. É bom de torcer pra caramba. Esporte eu sou apaixonado, isso é verdade. Gosto, assisto tudo, mas era ruim pra caramba, né? Hoje em dia, pelo menos, é uma coisa que eu sou razoavelmente bom, que eu gosto de fazer, que eu me empenho, que as pessoas acham que eu vou bem, assim. Então, é bom, assim, mas sempre fui apaixonado. Por ver, pelo menos, eu era. É bom, tem essas outras modalidades, né? Por exemplo, que surgiram mais recentes, né? CrossFit, o próprio beach tennis, tem agora o pickleball, o pessoal tá falando... O Hyrox agora. Hyrox, é verdade. Assim, falar, nossa, mano, você vê muita gente falando, o que é isso aí, né? O que os caras estão fazendo, Vai né? acabar, mais uma arena. Na minha opinião, quanto mais modalidade tiver... para as pessoas se encontrarem e conseguir praticar um esporte que às vezes elas não gostavam de outro, se encontrou ali, o cara tá fazendo esporte. Sim. Daqui a pouco tá na Olimpíada, esse negócio até break tava na Olimpíada. E o que eu gosto, assim, é porque realmente a musculação é um esporte chato. É chato. Não entendo. É monótono. O paciente sabe disso, o paciente se queixa disso na maioria das vezes. Então, tu ter mais modalidade, tu ter mais jeitos do paciente se movimentar. Sim. É melhor pra mim, assim, sabe? Então, tem o Hyrox, tem os funcionais aí que tem esses hits, bike indoor que tem aqui em Ribeirão. Eu acho, assim, se atrai, né? Assim, se o público vai, se o cara vai fazer, se ele consegue acordar aí, pra mim é isso, assim, né? O paciente fala, pô, eu gosto de fazer sumô. Beleza, tu vai todo dia lá, show de bola, magnífico, assim, sabe? Isso pra mim é sempre o mais importante, sabe? Então, quanto mais modalidade, o beach tennis, por exemplo, eu tenho vários pacientes aí que o esporte deles é beach tennis.
fantástico, o cara não fazia nada. Dá pra jogar com a esposa, a gente, né? e a gente percebe muito em nós, assim, que nós sempre gostamos de academia e tá tudo bem. Mas quando a gente foi pra um esporte coletivo, É muito melhor. é muito diferente. Você tem muito mais vontade de ir, porque você vai encontrar não sei quem, vai conversar com não sei quem. Isso talvez aumentou muito o nosso ciclo social, que é um pouco restrito. E a gente tem uma motivação. Vamos porque eu vou melhorar nisso. A gente vai melhorar em tal golpe, a gente vai melhorar em tal coisa. E na academia, você chega lá, você puxa um ferro. Faz parte, é importante, mas é chato. Não tem como. E ainda na parte pessoal, a gente sabe que você gosta muito de filme, de cultura, né? E isso foi uma das coisas que eu sempre admirei em você. Gosta muito de filmes. Sempre que eu assisto um filme que ele indicou, eu gosto do filme. Bom. Mesmo sendo os de terror. Eu gostaria que você indicasse alguma coisa relacionada à saúde mental. A gente já falou aqui, né? Do adolescência, tudo. Pode ser filme, sério. Um filme, uma série ela vai e cobrar um mais, livro. Ela vai cobrar mais. E um livro, perfeito. 3 ela quer. 3. A gente não brinca em baixa performance aqui, entendeu? Legal. Eu acho que assim, de transtornos de personalidade, acho que a adolescência é interessante. Eu acho que o caso dos irmãos Menendez foi um que eu acho que fez um retrato interessante de transtorno de personalidade também. Aqui ali o antissocial, então se quiserem ver, eu acho que vale a pena. Não é leve, né? Mas é interessante para ver funcionamentos de antissociais assim. Bom, de filme, assim, eu, Otávio, tenho um filme meu, que é um dos meus favoritos, que é Animais Noturnos. Esse filme é um filme muito bom. Não é um filme de terror, tá? O nome sugere, né? É um filme muito interessante, assim. Um filme que fala muito sobre construção de raiva, sobre ter contato com a própria raiva, assim. É um filme legal, assim, com atores fantásticos. Um deles até foi indicado ao Oscar. Não é dos filmes mais digeríveis do Brasil, mas é bom. É bom. Esse exatamente. Eu adoro ele. Fortes, hein? Exatamente, o Jake Gyllenhaal. Aí, tá? Então, vale... E a Amy Adams, tá? Esse filme é fantástico, viu? Eu acho muito bom. Esse ator, você só vê a cara dele, você já fica... Eu lembro do Abutre dele, que ele fez o Abutre. É muito legal. Eu adoro. Exatamente. É bem na vibe do Abutre aí, viu? Bom, e um livro... Cara, assim, eu, Otávio, gosto... Quando eu tô lendo, curiosamente, eu leio quase nada de saúde mental, tá? Assim, eu gosto de ler livro de terror, curiosamente. Só Stephen King, basicamente. Pode ser também. Tem um dos livros que eu mais gostei do Stephen King, que eu acho que talvez as pessoas vão gostar, é A Zona Morta, tá? Acho que não é um livro de terror dele, curiosamente, né? Mas é bom também, tem uma história boa, tem um enredo interessante, conversa um pouco com, talvez, a situação que a gente vive política em alguns países, assim. Então, é bem legal. E acho que, não sei se alguém nunca leu aí, mas que vale a pena. Esse livro aí, ó, é muito bom, viu? Muito legal, tá? Muito legal mesmo. Tem sempre uma vibe escura, assim, né? Minha cabeça funciona assim. Já descobri como é que a minha cabeça funciona, né? Agora, pra gente caminhar pro final, eu queria que você deixasse seu @, do seu Instagram, e uma mensagem final. Perfeito. Bom, Otávio... Se puder deixar o @ dele, não sei se tem como entrar Otávio aqui. Hatanaka, né? Se aparecer aí, HATANAKA, tá? No Instagram. Que eu falo para vocês, acho que o mais importante de saúde mental, assim, que eu sempre, quando converso com o paciente ou quando eu tento dar alguma palestra, o que eu não quero que ninguém que tá ouvindo aí, né? O público, vocês também, ignore. Esse sou eu, exatamente. Esse é da psiquiatria e tem o outro normal também, tá? Que é o Otávio Hatanaka, vai estar aí também. Mas esse é melhor que aparece o CRM-RQ, que eu acho que precisa ter. Bom, gente, quando eu falo, não ignorem, não subestimem, assim, o poder de substâncias exógenas, assim, sabe? Não subestimem. Acho que hoje a gente está vivendo uma situação específica em que as pessoas acham que o que a gente toma de fora não tem problema nenhum, e ao mesmo tempo, quando é uma medicação que realmente faz bem, a pessoa fala, não, medicação não tô querendo porque me faz mal. Então, o que eu quero dizer aqui é, cuidado com substâncias psicoativas. Substâncias psicoativas, às vezes, a gente subestima cannabis, álcool, tabaco, vape, acha que não faz nenhuma diferença, mas faz uma diferença monumental na saúde mental. Assim, gigantesca. Assim como outras substâncias exógenas. Hormônios, principalmente, aqui. Então, para desempenho, eu vou tomar para desempenho social, para desempenho de exercício. Não subestimem os poderes em causar danos psiquiátricos, assim como não subestimem o poder dos psicoestimulantes, que acho que é o que a gente mais tem visto hoje em dia. Então, Venvance, Ritalina, que as pessoas têm usado por desempenho também. Não subestimem os efeitos colaterais psiquiátricos dessas medicações. Então, eu diria que esse, para mim, é o maior
recado que eu poderia dar, né? A gente falou aqui da importância dos exercícios físicos, então não subestime o poder dos exercícios físicos também. O que a gente falou é verdade, o exercício físico é muito importante para a saúde mental, é o colaborador de tratamento de qualquer transtorno mental, para todos, assim, nunca vai estar contraindicado, tá? Então, é isso. Beleza. Ó, a gente gostaria de agradecer, Sim, dar um muito. miminho pra você aí também. É verdade. Eu quero, hein? É a nossa Camisetinha. camisetinha do nosso urso. As pessoas perguntam muito por que é um urso. Mas o... É o mascote. Exatamente. Era por causa do Pedro. Ortope a casa. Caralho, legal, hein? Eu vou num campeonato de crossfit com essa na próxima. Pode ir, a gente vai amar. E o tênis na academia ou o chinelo no hospital, que é o que a gente conversa. Mas é porque o tênis na academia não é só na academia. É o tênis em todos os lugares, ou a sua saúde mental, ou o seu chinelinho em qualquer hospital, clínica. Então dá pra gente ponderar os dois, né? Legal. A gente agradece muito, muito, muito por você ter vindo. Imagina. E a gente agradece você também que está assistindo. Fiquem conosco nos nossos próximos episódios. Deixe no seu like, deixe seu comentário, façam perguntas que a gente vai respondendo. Sim. E até o próximo episódio, se Deus quiser. quiser. Se Deus quiser. Até. Tchau, tchau.